Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e eu tô fazendo esse vídeo aqui para explicar sobre como funcionam e quais os tipos de testes para o Covid-19 que a gente tem aí disponíveis para a gente usar. Esse é um tema muito relevante para o momento que a gente está vivendo, porque como o Átila já tinha dito lá na entrevista dele no Roda Viva, como já tinha dito nas lives dele, como eu falei no último vídeo e tal, sem os testes a gente não tem como saber nada do que está acontecendo, saber que rumo a gente tem que tomar com relação a essa pandemia. E, ainda por cima, o Brasil é, dos países com maior número de casos, o que menos tem testado as pessoas, tá? Então, mesmo que esteja aumentando bastante rápido aí o número de testes, e com isso um pouco mais o nosso conhecimento sobre como essa doença tem avançado na população brasileira, a gente ainda tem muito pouco teste. Então passamos de 300 testes por milhão de pessoas para 1.500, só que ainda assim isso está muito aquém do que tinha que ser. Tá? A gente tinha que estar testando, sei lá, tudo que a gente testou até hoje, a gente tinha que estar testando por dia. Então dos últimos 2 meses para cá, todos os testes que a gente fez tinham que ser, na verdade, uma meta diária. Tá? Isso o Átila repetiu também lá no Xadrez Verbal, né, que eles têm feito toda semana, né, o Felipe, o Matias e o Átila têm falado sobre a questão do coronavírus no Brasil e no mundo. Esses números, né, comparado com outros países, foram levantados lá. No site do Ministério da Saúde saiu aquela nota no dia 10 de abril falando que eles tinham comprado 1 milhão de testes aproximadamente, e desse 1 milhão de testes, metade eram os testes moleculares, e outra metade eram os testes rápidos, que eles chamam, tá? Então os moleculares a gente pode dizer que sejam os testes lerdos, entre aspas, vai? Já vou explicar para vocês por que é entre aspas. Outros testes também que os estados estão comprando independentemente, né? Então, sei lá, o estado de São Paulo, o estado do Rio, Maranhão, sei lá, eu não vou aqui olhar estado por estado, porque demoraria muito, eu não sei quais são todos os testes que têm sido comprados, mas eu vou explicar aqui o funcionamento desses testes, ou pelo menos superficialmente, e qual é o grau de confiabilidade deles. Antes de começar a explicar sobre os testes, eu preciso dar para vocês uma noção básica do que é um vírus. Eu sei que muitos que estão me assistindo aqui já têm, ou já viram em outros vídeos, mas vale a pena aqui comentar como mais ou menos o vírus funciona, e também tenho que explicar um pouquinho sobre como a gente se defende de infecções, não só virais, mas também de bactérias, protozoários, vermes, etc. Bom, o que são os vírus? Os vírus são organismos, se a gente pode chamar assim, muito simples, né? Tanto é que tem aquela discussão se vírus é vida ou não, e etc. No meu entender é vida, mas segundo organismos internacionais isso é ou um ponto em aberto, ou então é dito que não é vida, e etc. Mas o fato é que o vírus ele é um pedaço de material genético, seja um RNA, seja um DNA. No caso do coronavírus, dos coronavírus, né, da família, eles são retrovírus, né? Então eles são vírus de RNA. Esse material genético está encoberto por uma capa de lipoproteína. Essa capa ela pode variar em formato, em tamanho. No caso do coronavírus, ela também tem as espículas lá, que a gente chama, né, os spikes, que eles dizem, seriam os espinhos, que é o motivo pelo qual a família se chama coronavírus, né, de coroa, né, ou seja, forma aquelas pontinhas em volta, que são pontinhas de proteína também, e essas pontinhas são parte do sistema de encaixe que os coronavírus têm. E o mecanismo do vírus para entrar na célula do seu hospedeiro, no caso, né, estamos falando dos humanos especificamente, mas tem, enfim, praticamente todos os outros animais, é um mecanismo para enganar a célula do hospedeiro de que o vírus, na verdade, ele é uma molécula qualquer que, na verdade, deveria entrar para dentro da célula. Então a célula, você imagina que seria, por exemplo, não sei, um restaurante, e que só quem tem o nome na lista pode entrar nesse restaurante. E você tem ali do lado de fora os seguranças que vão ali olhar quem pode entrar ou quem não pode, com um leitor, sei lá, de impressão digital, de córnea, de crachá, qualquer coisa. Então a célula ela possui receptores, que são moléculas da membrana, que ficam do lado de fora, apontando ali, e esses receptores eles possuem encaixes, né, como se fosse uma fechadura e uma chave. O vírus ele é um penetra. O que ele tem? Ele tem aquela conformação da capa da proteína dele. É como se fosse, como se ele tivesse um crachá falso, que o segurança lê ali e fala, ah tá, você tá com o nome na lista, você pode entrar. Sendo que na verdade ele não tá, na verdade ele tem uma capa que simula o mesmo formato de que uma outra molécula relevante, que deveria entrar na célula, possui, e aí o vírus acaba entrando. No caso do coronavírus, essa coroa dele que ele possui faz parte desse mecanismo aí de enganar a célula para poder entrar nela, tá? Então, basicamente esse é o mecanismo de entrada do vírus nas células, vamos falar aqui especificamente das humanas, e uma vez que o vírus entra dentro da célula, ele sequestra o maquinário, né? Ele enfia uma arma na cabeça de todos os funcionários do restaurante, digamos assim, e manda
manda fazer comida. Seria uma analogia meio tosca, mas enfim. Ou seja, o vírus entra na célula, ele sequestra todo o maquinário celular que existe lá, ele entra no núcleo da célula, que é onde estão todas as informações, e ele obriga a célula, então, a fazer réplicas do vírus. A célula para completamente de trabalhar, fazer as coisas que ela estava fazendo, e começa a fazer réplicas do vírus. Depois que tem, sei lá, quantos milhões de vírus dentro da célula, eles saem todos arrebentando a célula, tal. Enfim, tem outras maneiras de sair também, mas geralmente ele destrói a célula e acabou, entendeu? Os assaltantes conseguem entrar na festa lá, destrói o restaurante inteiro, depois ainda sai e mata os reféns. Então, é basicamente isso que o vírus faz. Você tem, então, um material genético muito simples dentro de cada vírus, e esse material genético, ele consiste basicamente em poucas informações ali. A informação sobre como sequestrar o material da célula hospedeira, tem um trecho que ensina a fazer a cápsula do vírus, né? Uma outra informação, no caso do coronavírus especificamente, para formar essas espículas, né? Essas pontinhas aí ao redor da cápsula. Uma outra informação para fazer o que eles chamam de nucleocapsídeo, tá? Ou seja, esse vírus especificamente, essa família de vírus, ela possui, mas digamos assim, como uma proteção extra para o material genético que está lá dentro. O vírus não é uma célula, o vírus não tem estruturas que você possa chamar de internas. Então não é, por exemplo, que nem as nossas células que possuem uma casinha, digamos assim, para o material genético principal, tá? Então, fazendo analogia de novo com um restaurante ou com atividades humanas, a nossa célula, o chefe da nossa célula, né, o cérebro da nossa célula, teria ali um escritório completo para ele, uma casa completa, cercada por seguranças e etc. No caso do vírus, é um elemento solitário ali que no máximo que tem é uma roupa protetora. Então o nucleocapsídeo seria uma roupa protetora, entre aspas, do material genético que tem ali dentro do vírus. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o mecanismo de defesa do nosso organismo, que é uma coisa que é extremamente complexa, então eu vou fazer só uma explicação muito breve daquilo que vocês precisam saber para entender o funcionamento dos testes. Quando as nossas células percebem a presença de algum invasor, sabe? Pode ser um vírus, bactéria, protozoário, verme, qualquer coisa assim. Isso faz com que várias células, né, dos glóbulos brancos que a gente tem sejam encaminhadas para aquele lugar para fazer o reconhecimento. E a gente sabe que existem os anticorpos. O que é um anticorpo? A gente tem uma visão, né, ou pelo menos o público em geral tem uma visão do anticorpo como uma coisa meio mística, assim, né? Vamos produzir os anticorpos para combater, mas pouca gente sabe de fato o que é um anticorpo. O anticorpo é uma proteína. Ele é uma proteína produzida por glóbulos brancos. Você tem ali as células de defesa que estão circulando livremente no sangue. Algumas dessas células produzem essas proteínas lá dentro que são liberadas no sangue e elas vão grudar em cima do invasor. Como vocês viram aí que eu falei com relação ao vírus, né? Esses vírus, eles possuem um monte de espículas em cima, tal, da sua cápsula, né? Do seu envelope. O anticorpo gruda em cima dessas espículas e aí ele não consegue mais encaixar ali para conseguir entrar. Então o crachá não passa. Sabe, é mais ou menos que nem uma fechadura, né? Eu já tinha comentado isso daí em outro vídeo, eu acho, né? É como se fosse uma fechadura em que você vai tentar colocar a chave, mas alguém enfiou um palito de dente ali dentro. Aí não adianta que o negócio não vai encaixar de jeito nenhum. Então é mais ou menos isso que o anticorpo é. O anticorpo, ele, enfim, ele embrulha a ponta ali da chave, você não consegue enfiar ele em fechadura nenhuma. Então, esses anticorpos você tem de vários tipos. No começo da infecção, quando acabou de chegar um vírus, os seus glóbulos brancos vão fazer um reconhecimento ali para chegar e falar assim, a gente já conhece isso aqui? A gente já tem informação sobre o que é isso? Se for um bicho já fichado, sabe, se já for um organismo que já foi fichado pelo teu organismo, seja um vírus, uma bactéria, não importa, ele bate um fio direto lá para onde estão os outros glóbulos brancos de memória, que eles chamam, e aí eles falam, não, esse aí a gente já conhece, e eles já começam a produzir anticorpos que vão encaixar certinho naquele vírus ou naquela bactéria para impedir que eles entrem nas células. Então você já mia o esquema logo na hora, tá? Eles não conseguem entrar em célula nenhuma ou em muito poucas células, vão fazer um estrago muito pequeno e você não vai nem ter os sintomas ou vai ter um sintoma muito leve da doença. No caso de ser um organismo novo, que ninguém conhece, que não está fichado ali no seu sistema de polícia, entre aspas, vai no seu sistema de defesa, você precisa identificar esse organismo
mandar para a inteligência, digamos, vai, entre aspas. Eu estou falando de um jeito eu estou tentando ser didático, mas vai dar a entender uma inteligência prévia por trás, que na verdade não tem. É um mecanismo de seleção natural muito interessante, inclusive, sobre como que surgiram esses sistemas de defesa no organismo dos seres vivos. Mas enfim, você tem então as células dos glóbulos brancos que vão ser responsáveis por produzir anticorpos específicos para aquele vírus ou aquela bactéria nova que nunca tinha entrado no seu organismo. Isso demora um tempo. Durante essa janela, enquanto você está doente, você está lá espalhando esse vírus, ele está se reproduzindo dentro das suas células, explodindo mais células, e você está ali contaminando outras pessoas com ele também. Até que o seu organismo finalmente vai desenvolver um anticorpo específico para aquele vírus, e aí esse anticorpo vai começar a ser produzido, isso também demora mais um tempinho, e aí finalmente a sua infecção vai ser controlada e, enfim, o vírus vai ser eliminado. Na próxima vez que você for infectado, se for o tipo de vírus, né, no caso a gente está falando só de vírus, que não sofre mutações nessas espículas com muita frequência, nessa capa com muita frequência, você vai ficar imune para sempre, entre aspas, tá? Ele vai entrar de novo, vai reconhecer, bate o fio lá pro sistema lá de memória, eles vão lá ver, ah não, isso daí é o mesmo meliante e tal, vai lá e mata ele. Às vezes, como acontece com o vírus da gripe, que a gente sabe muito bem, ele muda, essas espículas, essa cobertura da cápsula, então você precisa identificar ele de novo o tempo todo. Então é por isso que você fica imune só por um período de tempo. Pode ser que o coronavírus aí, o 19 aí, seja um desses. E a cada 2 anos a gente tem que se imunizar novamente, tá? Que vai ser muito mais fácil quando tiver uma vacina. Ou pode ser que seja como se fosse o vírus do sarampo, por exemplo, que a gente imuniza uma vez e depois não precisa mais se preocupar porque ele não sofre mutações ali no envelope. Ainda são muitas perguntas que a gente não tem resposta porque esse vírus é muito novo, então a gente não sabe muita coisa sobre ele ainda. Mas então, para finalizar a explicação sobre essa questão do mecanismo de defesa, eu preciso explicar para vocês 2 tipos de anticorpos, tá? De vários tipos, tá? São vários tipos de anticorpos. Tem 2 que são relevantes para a gente entender os testes. Um, que eles chamam de IgM. O IgM não é um anticorpo, ele é uma família de anticorpos, é um tipo de anticorpo. IG vem de imunoglobulina, tá? Ou seja, é uma globulina do sistema imune, mas, enfim, eu não vou abrir muito essa questão aqui, senão vai complicar mais ainda a explicação. E o IgM, ele é aquele anticorpo que é mandado logo no começo. O que ele conseguir controlar tá bom. Então, esses anticorpos menos específicos são chamados de IgM. Mesmo eles sendo menos específicos, você consegue identificá-los quando tem alguma especificidade para aquele vírus em particular. E você tem o IgG, que é, no caso, um outro anticorpo, uma outra família de anticorpos que possui uma especificidade maior. O IgG indica que você ou já está na etapa final de combate à doença, ou que você já está curado e esse IgG é a patrulha, vai ficar patrulhando ali o teu organismo para ver se realmente as coisas estão tudo ok. E é exatamente por isso que o IgG é o anticorpo mais comum na corrente sanguínea, né, no soro sanguíneo da gente, na verdade, de todos os vertebrados. Bom, enfim, eu expliquei aqui de um jeito bem porco essa questão do sistema imunológico. Então agora vamos finalmente falar dos testes, né, o motivo pelo qual eu estou gravando esse vídeo aqui. E você tem os 2 tipos de teste, como eu falei para vocês. O teste rápido e o teste demorado, entre aspas, que é o chamado teste molecular. O que o teste molecular ele vai avaliar? Ele vai analisar a presença do vírus no seu organismo. Ou seja, é um teste que vai tentar detectar a presença do DNA ou do RNA, no caso, né, desse caso aí, do material genético do vírus no seu organismo. No caso especificamente desses testes moleculares para o coronavírus, você vai extrair uma amostra do catarro, né, do muco de nariz, que é produzido como um sistema de defesa do seu organismo mesmo, né? Ele vai estar cheio de pedaços do vírus ou até de vírus inteiros e aí vai ter o RNA desse vírus, né, o material genético dele, e ver ser detectado a presença dele. E você tem os testes rápidos, que no caso eles são feitos para detectar a presença dos anticorpos no seu sangue, que significa que você já entrou em contato com ele, porque esses anticorpos, como eu falei, dá para você detectar se eles foram produzidos para o coronavírus 2 ou para qualquer outro tipo de doença. Então eu vou falar primeiro dos testes moleculares. Como você faz para avaliar isso? Eles pegam então, como eu já falei, né, esse pedaço do muco, extraem lá o material genético do vírus, pegam aquele pedacinho do material do vírus e replicam. Por quê? Porque o vírus, como eu já disse, né, tem um material genético muito pequenininho e você não vai conseguir ter nenhuma resposta molecular para conseguir medir. Você não chega e pega aquilo lá e conta um por um. Então quando você vai ver, você não vai ficar contando, aqui tem um C, aqui tem um G, aqui tem um A. Você não vai ficar fazendo isso daí, não é uma catação de arroz. Você precisa enxergar, entre aspas,
fazer isso daí, precisa ter um jeito de medir isso daí, né, para saber qual é a sequência certa desse material genético. O que os pesquisadores fazem? Eles fazem um sistema que já é muito conhecido há muitos anos, há muitas décadas, que é chamado PCR, Polymerase Chain Reaction, ou seja, reação em cadeia da polimerase. O material genético, seja o RNA, seja o DNA, não importa, né, ele se replica sozinho. A molécula do DNA ou do RNA sozinhas, elas têm uma, entre aspas, eu não posso falar que é uma vontade, mas para vocês entenderem, uma vontade louca de se multiplicar, de produzir cópias dela mesma. Tá? É uma característica intrínseca da molécula, por causa da organização ali, da maneira como ela é disposta, tá? Aí é mais fácil perguntar para alguém da química. Ela faz isso sozinha, ela se multiplica sozinha. Desde que, obviamente, você tenha tijolinhos para ela construir cópias de si mesma. E é basicamente isso que os pesquisadores fazem quando vão fazer um PCR. Eles colocam esse pedaço de DNA ou de RNA em uma solução em que você tem um monte de tijolinhos para eles ficarem fazendo réplicas deles mesmos, replicando, até que ao invés de você ter um punhado de pedaços de RNA do vírus, você tem bilhões. E aí, com essa quantidade tão grande de RNA, você consegue fazer ali uma medida maior e você tem os marcadores, ou seja, aqueles pedaços de DNA ou do RNA de cada organismo, depois que você já sequenciou o material, né? Você tem aqueles pedaços que são muito diagnósticos, ou seja, se tem aquele pedaço, se tem aquela sequência, se tem aquele trecho, não tem muito o que discutir, é aquele material, é aquela espécie. Então isso serve para o vírus também, né? Você tem aquele pedaço lá que você chega e fala, não, tá, ok, isso daqui é o vírus que a gente está procurando. E o pessoal já fez essa busca, né? Você já tem, foi feito o sequenciamento genético do coronavírus 2 lá em janeiro. Então você tem agora pedaços desse material genético que já são muito diagnósticos. Principalmente o pedaço que faz o quê? O pedaço desse RNA do vírus que faz esse nucleocapsídeo aí. Essa roupa que protege o RNA do vírus. Então esse trecho é muito específico do coronavírus 2. Tá, que faz a Covid-19, que é o que separa e divide ele do coronavírus de 2002, por exemplo, que é o coronavírus 1. Então, por isso que a OMS tem recomendado que os testes eles consigam detectar principalmente esse pedaço do nucleocapsídeo, que eles chamam de pedaço N, tá, de gene N. Mas você tem outros também. E aí, cada país, no caso, cada instituto de pesquisa desenvolveu um método de detecção de pedaços diferentes do material genético do coronavírus. Então, você tem, por exemplo, no CDC da China, teste molecular deles pega tanto aquele pedaço que é dependente do RNA, né, que vai ajudar na replicação dele dentro da célula, quanto o pedaço do RNA que monta esse nucleocapsídeo. O Instituto Pasteur, na França, usa 2 pedaços dessa sequência que é dependente do RNA, então do Instituto Pasteur não tem esse gene N aí que eles falam que é o adequado para você medir, tá? Que a OMS fala que é o mais adequado. O da Alemanha, né, tem a medição desse gene N. O dos Estados Unidos, do CDC americano, mede esse gene N. Tá? No caso do Japão, eles têm um que é baseado na proteína da espícula, né, do pedaço do gene que produz essa espícula do coronavírus, é bem interessante. O exame feito pela Universidade de Hong Kong também mede o gene N, né, que é esse do nucleocapsídeo, que é o mais importante para a gente conseguir identificar. Então aí vocês meio que conseguem entender por que esse teste ele demora um pouco mais, dependendo de quais são os materiais que você tem e a tecnologia que você dispõe. Geralmente você tem ali um PCR que demora em torno de 2 horas, mais ou menos assim, para fazer. Sim, esse é o período de duração, 2 horas, mais ou menos. Tem como demorar mais e tem como demorar muito menos, que eu já vou falar disso. Mas não é só fazer o PCR, você tem que ter todo o período de translado, né? Então você coletou lá no hospital, não vão fazer isso no hospital, vão fazer no laboratório. Então coletou da pessoa que embalou, fez não sei o que, mandou pro laboratório, o laboratório foi lá, abriu não sei o que, descompactou, fez não sei das quantas, papapá. Então tudo isso daí demora. E também tem muita chance para dar coisa errada, né? Saiu essa semana aí que algumas amostras tiveram contaminação, ou algumas amostras foram inutilizadas, porque você tem a temperatura certa para manter a amostra, e nem preciso dizer que a quantidade de técnicos no Brasil com capacidade para fazer isso é reduzida. E que os reagentes, para conseguir fazer todos esses procedimentos e essas etapas, são importados. E são caros também. É por isso que a gente está tendo tanta demora para os testes moleculares, que são metade daquele 1 milhão que o Ministério da Saúde tinha comprado no dia 10 de abril. Então, até sair o resultado, umas 6 horas mais ou menos vai demorar. Só que você tem que contar aí com uma série de variáveis que pode fazer com que a coisa demore. Então, coloca aí uns 2 dias, dado em conta todos os pepinos que podem acontecer, para você ter o resultado de um teste molecular aqui no Brasil, numa média. Algumas pessoas com certeza vão ter esse resultado nas 6 horas, em 5 horas,
e outras pessoas vão ter 2, 3, uma semana de tempo de demora para saber o resultado. Especialmente porque depende da quantidade de reagentes, depende do laboratório estar com os técnicos lá, ou se os técnicos ficaram doentes e estão em casa, tem que esperar eles voltarem, enfim, uma série de coisas. Existe um equipamento que faz esses testes moleculares em 10 minutos. Sim, exatamente isso. Eles conseguem condensar um processo que pode demorar várias horas em um processo de 10 minutos. Quem produz esse equipamento é a Abbott, nos Estados Unidos, e você tem um similar também coreano. E esse equipamento a gente não vai ter. Esquece. Não só porque vindo dos Estados Unidos, os Estados Unidos não vão querer, porque eles vão estar usando isso daí lá, né? Agora é o país com o maior número de contaminados. Se os Estados Unidos forem vender pra gente, vai vender caro pra cacete, a gente não vai ter dinheiro pra poder comprar, e os reagentes também são caros. Então a gente vai ter que importar tudo, então esquece. Esse teste de 10 minutos não vai vir pro Brasil, esquece. A gente não tem como trabalhar com isso. O que a gente tem então no Brasil, como teste rápido, é o teste que mede os anticorpos. Ele é feito em poucos minutos, em coisa de 20 minutos, 15 minutos, você tem o seu resultado. E ele funciona mais ou menos como um teste de glicose, para saber se você é diabético, ou para os diabéticos controlarem o nível de glicose deles. Como um teste de gravidez também, de uma maneira parecida, mais ou menos. Que é assim, você põe lá o material, né? No caso desses testes, você fura o dedinho também. Então é uma gotícula de sangue, coloca lá, e em alguns minutos o reagente que está ali dentro mostra qual é o problema com os testes rápidos. Os anticorpos começam a se aglomerar, digamos assim, em uma quantidade suficiente para ser detectada no teste, depois de um tempo de infecção. E a gente já sabe que esse vírus fica incubado por dias, semanas, né? Ou seja, sem produzir nenhum sintoma. E aí depois do pico da doença, você vai começar a ter um aumento de IgG, da imunoglobulina G, que já indica que a sua infecção já está sendo superada. Esse IgG, no fim das contas, no futuro, ele vai acabar sendo muito útil para testar se a pessoa já tem imunidade ou não, pelo menos a essa variedade do vírus que tem agora. Já falaram, vai ser utilizado esse tipo de coisa nas fronteiras dos países, né? Então, se prepara que daqui a alguns meses, se você precisar sair de um país ou outro, dependendo do país, se for um país que estiver adotando essas medidas de segurança, vai ter que furar o dedinho para poder entrar e passar a fronteira. Então, isso é uma coisa para o futuro. Mas agora, imediatamente, o problema dos testes rápidos é que você tem essa janela de tempo aí entre a pessoa desenvolver os sintomas e os anticorpos estarem presentes em quantidade suficiente para a detecção do teste. E é por isso que os testes rápidos têm um nível de confiabilidade menor do que os testes moleculares. Você pode chegar lá para fazer o teste e tá no começo dos sintomas, ou não ter sintoma ainda, não vai detectar. Vai dar um falso negativo, vai dar a falsa impressão para a pessoa de que ela não está com a Covid. O teste molecular também depende, obviamente, da carga viral. Se a pessoa tiver uma carga viral muito baixa, não vai detectar nada no muco, no ranho, até porque não vai estar produzindo tanto muco, né? Não vai estar produzindo tanto catarro. Contudo, mesmo que você não esteja com sintomas, ou esteja com sintomas muito fracos, ainda há a possibilidade de detectar o vírus no seu organismo. O mesmo não vale para os anticorpos. Se você é uma pessoa assintomática, se o vírus para você não está fazendo diferença nenhuma, se você é uma pessoa que está com uma carga viral muito baixa, seu corpo não vai produzir anticorpos ou não vai produzir com a quantidade suficiente para permitir que eles sejam detectados. Então você está com corona, você está espalhando ele para as pessoas e você pensa que não está, que é pior do que você ficar na dúvida, porque aí esse exame vai te dar um falso negativo. Então, no caso, se der falso positivo algum desses exames, não é o problema para nossa questão agora na doença, na pandemia, porque você achando que está com a doença, você se protege, fica em casa e tal, né? Então, isso foi o que os países que testaram muito fizeram, né? No caso, a Coreia do Sul, a Alemanha agora, tal, é isso que eles estão fazendo. Testar as pessoas em massa, e aí, se deu falso positivo, ótimo, coloca a pessoa lá dentro, melhor pecar pelo excesso do que pela falta. No caso dos falsos negativos, não, aí sim você tem um problema, porque você libera uma pessoa que está com o vírus e você acaba fazendo com que ela espalhe para mais pessoas. Daí está inerente, inclusive, ao próprio teste, não quer dizer necessariamente que o teste é ruim. Então esse é que é o problema com os testes rápidos. As pessoas que agora estão podendo fazer isso até em farmácias, vão chegar lá, às vezes vão ter um falso negativo e vão achar que está tudo bem, porque elas não foram instruídas, nem elas e provavelmente nem o pessoal da farmácia, sobre como eles funcionam, sobre o que de fato eles estão detectando. Vai ser útil para dizer se você já entrou em contato com o coronavírus e já desenvolveu algum anticorpo, ou se aquela doença, aqueles sintomas que você está tendo são de fato do coronavírus. É uma coisa muito útil, por exemplo, para profissionais de saúde.
né, para enfermeiros, médicos, para saber quando eles têm que parar de trabalhar, quando eles podem voltar. Então, realmente, essa questão dos testes rápidos, como eu falei para vocês, né, vai ser útil para o futuro, quando já estiverem abrindo as fronteiras, e é útil hoje para os profissionais de saúde e para pessoas que já estão com sintomas ou com possibilidade de estar com esse vírus há mais de 14 dias, que é o tempo que a gente está vendo que demora para o corpo produzir anticorpos contra esse vírus, tá? O teste molecular é um teste que vai te dar uma confiabilidade maior em uma janela de tempo menor, ou seja, no comecinho já da produção de muco ali, né, do nariz, da boca, tá, um pouco de catarro, você já consegue pegar algo lá que seja suficiente para detectar a presença do corona. E, como eu já tinha dito, né, mesmo que você tenha uma infecção muito branda, né, uma carga viral muito baixa, você ainda tem uma confiabilidade desse teste aí, que aparentemente é de 30%, tá? Se for pegar numa fase muito inicial. Mas se já tiver os sintomas, vai ter aí uma confiabilidade de até 90%, 95%, alguma coisa assim. E é por isso que ele é importante para ser usado para quem já está internado nos hospitais, para você já saber direito qual é o procedimento que você tem que fazer com a pessoa, né? Tipo, manda para UTI, põe um ventilador separado para ela. E serve também para a pessoa comum que não está internada saber se realmente ela está com a maldita da doença para ficar em casa e não se misturar com ninguém. Esse teste molecular é um teste mais confiável, mas infelizmente, se você tiver muita sorte, é de um dia para o outro que você vai saber o resultado. O problema do teste molecular, como já falei, é que ele vai depender de um laboratório, de um monte de reagentes, de técnicos, pessoas especializadas que vão poder gerar o resultado. Então tudo isso daí vai ser mais devagar, mais demorado. A gente tem poucas pessoas, proporcionalmente à quantidade da população no Brasil, especializadas para fazer isso. Elas também estão sujeitas a pegar a doença, precisando se isolar ou ir para casa, etc. Por isso que eles ainda estão sendo feitos principalmente para pessoas internadas. E você tem os testes rápidos, que podem ser feitos em qualquer farmácia, mas eles podem dar muito falso negativo. Você não teve um treinamento necessário para as pessoas interpretarem esse teste, o que significa esse teste, para não dar uma falsa impressão de alívio na pessoa que testou e deu negativo, porque pode ser que ela tenha a doença, só que ainda não desenvolveu os anticorpos. Então, para finalizar a explicação aqui, vocês viram que não existe milagre. Não existe o teste mágico que vai passar um raio-x em você e vai detectar se você tem ou não o corona, porque depende tanto da carga viral como também da produção de anticorpos, tá? Não tem outro jeito de você testar a doença, então você tem que saber, estar ciente das limitações desses testes. Eu achei aqui um estudo feito por brasileiros, por pesquisadores brasileiros, tá? Deixa eu até ver daqui a instituição que eles são. São da Fiocruz e da Unirio, Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas. E aí eu achei aqui até também um arquivo de abril de 2020 do Ministério da Saúde, compilando exatamente os dados dessa pesquisa aí e de outras também. Esse artigo aqui, ele avaliou vários desses testes, né, por laboratório, por fabricante, e eles viram que tem uma taxa de confiabilidade muito alta neles, se você utiliza os testes da forma adequada, no momento adequado, sabendo as limitações que o teste tem naturalmente. Quase todos eles vão de 85% a 99% de confiabilidade, salvo um, que é produzido no Brasil, inclusive, mas tirando isso, quase todos eles possuem ali uma boa taxa de sensibilidade e especificidade, né? Ou seja, para você não detectar outras doenças achando que é o Covid. Então agora vocês entenderam por que o uso dos testes pelas autoridades de saúde dos diferentes países precisa ser feito de uma maneira ordenada, coordenada, porque é que os países que testaram muito em quantidade conseguiram contornar a doença, ou pelo menos fazer estratégias melhores para contornar a doença, sabendo das limitações dos testes. Você precisa de um número grande de pessoas testadas para você conseguir isolar ou não isolar, saber quem está, quem não está, fazer uma estatística correta de casos, aonde que está concentrado, quais são os focos, que cidade precisa fechar, que cidade não precisa fechar, que pessoas têm que ter a circulação restrita, quais não precisam. Então é por isso que, por exemplo, a Coreia do Sul praticamente não precisou fechar a sua economia, porque como esses testes possuem essa janela de confiabilidade, você precisa de um número muito grande. E muitas vezes testar mais de uma vez a mesma pessoa, em dias diferentes, que é para ter certeza daquilo que está acontecendo. Os países que testam menos ficam nessa daí de só testar quem está internado, de só testar o profissional da saúde, ou seja, de só saber das coisas depois que elas já aconteceram. Então é isso, não tem mágica, tem só uns sistemas que a ciência conseguiu desenvolver, baseado naquilo que é possível detectar de uma doença infecciosa, e é por isso que a gente precisa levar tão a sério o que a ciência tem a dizer e como que os países que souberam ouvir a ciência da melhor maneira possível conseguiram contornar esta doença da melhor maneira possível, tá certo? Então é isso aí, vou deixar aqui embaixo todos os links, um abraço para vocês e falou!